Você já teve dificuldades para acompanhar entregas de atividades de uma turma ou cansou de fazer isso com papel e caneta? Nessa aula, vamos aprender a criar uma planilha auxiliar simples e eficiente para ajudar na organização e economia de tempo ao monitorar entregas e atividades. E os dois conceitos mais importantes desta aula e da planilha serão a utilização de caixas de seleção e a utilização da função query, que aprenderemos por meio de um exemplo prático e didático. Então, fica até o final do vídeo para aprender um pouco mais sobre isso. Aqui temos, então, a planilha para acompanhar, para ter um controle de entregas e atividades, uma tabela principal que possui os nomes dos alunos e as respectivas atividades que iremos monitorar, as entregas. Temos uma tabela de retorno com as entregas pendentes por atividade, então para cada atividade quais alunos ainda não realizaram essa entrega. E temos também uma tabela de retorno final para retornar o nome dos alunos que entregaram todas as atividades, neste caso atividade 1, 2 e 3. E tudo isso ocorre dinamicamente conforme a marcação das caixas de seleção. Por exemplo, entregas pendentes. Atividade 1, neste exemplo, ao nome Camila e João. Se na atividade 1, para o nome Camila, eu selecionar a caixa de seleção, e também para o João, por exemplo, na atividade 1 já não há mais nenhum nome de entrega pendente. E, inclusive, o nome da Camila e o nome do João, que agora tem as 3 caixas de seleção marcadas, também vieram para esta tabela de retorno das entregas 100%. Então, vamos para a prática aprender como fazer isto. Aqui temos, então, uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Uma coluna com os nomes dos alunos deste exemplo, e agora vamos selecionar este intervalo de dados, estas células respectivas para atividade 1, atividade 2 e atividade 3, para cada um dos alunos desta lista. E selecionando este intervalo de dados, vamos abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de Caixa de Seleção. Já temos aqui, então, as caixas de seleção e uma informação importante que utilizaremos em breve. Quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E sabendo disso, agora vamos iniciar as consultas, as queries, para retornar os nomes que estão com as entregas pendentes para cada uma das respectivas atividades. E faremos isso utilizando a função query. Então, digito igual a query, seleciono a função. O primeiro parâmetro que a função query irá receber é o intervalo de dados que iremos analisar. Para simplificar, vou selecionar todo este intervalo com os números, os nomes, as caixas de seleção e assim por diante. Ponto e vírgula. E agora sim vamos iniciar a consulta, a query. Então vamos abrir e fechar aspas duplas. Entre as aspas duplas, vamos digitar o seguinte: select, ou seja, selecione os dados, select B, ou seja, vamos selecionar os dados da coluna B, que são os nomes dos alunos, where, aonde, agora estamos analisando a atividade 1, então coluna C, where C igual a false, do inglês true or false, verdadeiro ou falso. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui o retorno dos nomes dos alunos que ainda não entregaram a atividade 1. Nesse caso, não há nenhuma caixa de seleção marcada, porém vou marcar algumas para exemplificar. Conforme vou marcando as caixas de seleção, já vai sendo dinamicamente atualizada a lista de entregas pendentes. Neste exemplo, por exemplo, deixei desmarcadas apenas a caixa de seleção da atividade 1 para o João e para o Samuel, e são esses os nomes que estão sendo retornados. E agora vamos replicar isso para a atividade 2 e também para a atividade 3. Então, digito igual a query, seleciono a função, novamente primeiro parâmetro o intervalo de dados, então vou, neste exemplo, selecionar todo este intervalo, para analisarmos todas essas informações, ponto e vírgula,
Agora a consulta, a query. E novamente, então, vamos abrir e fechar aspas duplas, e dentro das aspas vamos realizar a query. Então, digito select para selecionar os dados, select B para selecionar os dados da coluna B, where, ou seja, aonde, agora vamos especificar um critério, where D, que é a coluna da atividade 2, igual a false. Do inglês, true or false, verdadeiro ou falso, aqui vamos utilizar o falso, que é o retorno de uma caixa de seleção desmarcada. Então, em resumo, selecione os dados da coluna B, aonde a coluna D tiver o retorno falso, ou seja, onde a caixa de seleção estiver desmarcada. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos o retorno de todos os nomes, e conforme vamos marcando ou desmarcando caixas de seleção, a tabela de retorno também já vai sendo dinamicamente atualizada. Neste exemplo, a atividade 2 não foi entregue por Ana e Bruno, e são esses os retornos na tabela de entregas pendentes na coluna da atividade 2. Para a atividade 3, vamos replicar o mesmo contexto. Então, igual a query, seleciona a função, primeiro parâmetro intervalo de dados, vou selecionar todos esses dados para serem analisados, poderia ser menos, um intervalo menor, por exemplo, apenas alunos, atividade, enfim, por um momento vamos deixar a análise de todo esse intervalo, ponto e vírgula, e agora a consulta, a query, então abrindo e fechando aspas duplas, select B, ou seja, selecione os dados da coluna B, where E, ou seja, aonde os dados da coluna E, que nesse contexto é a atividade 3, igual a false. Então, selecione os dados da coluna B, aonde a coluna E estiver com uma caixa de seleção desmarcada. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, o retorno já está acontecendo, e conforme vamos dinamicamente preenchendo as caixas de seleção, a tabela de retorno de entregas pendentes para a atividade 3 também vai sendo atualizada. Por exemplo, neste exemplo, Samuel, Tatiana e Vitor ainda não entregaram a atividade 3, seus nomes estão sendo retornados nesta coluna da atividade 3 na tabela de entregas pendentes. E se você está gostando desta aula, deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me motiva a continuar criando mais conteúdos. E também aproveito para deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal que ensina como construir uma planilha de chamada ou lista de presença no Planilhas Google. E agora, dando sequência, para finalizar, esta tabela de entregas 100%, queremos analisar o intervalo de dados e retornar os nomes nos quais a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3 estão com a caixa de seleção marcada. E para isso, novamente, vamos utilizar a função query. Então, digito igual a query, seleciono a função, temos inicialmente o parâmetro que irá receber o intervalo de dados que iremos analisar, então seleciono este intervalo de dados com os nomes e as atividades, ponto e vírgula, e agora a query, a consulta. Então, abrindo e fechando aspas duplas, entre as aspas duplas, vamos digitar a query. Então, select B, ou seja, selecione os dados da coluna B, o nome dos alunos, where C, coluna da atividade 1, igual a true, do inglês true or false, true no caso é verdadeiro, que é o retorno de uma caixa de seleção marcada. Porém, aqui, como queremos as entregas 100%, ou seja, retornar quando houver a marcação na atividade 1, atividade 2 e atividade 3, vamos utilizar aqui, dentro da query, o AND, que significa e. Ou seja, vamos unir mais de uma condição. Vamos retornar os dados da coluna B quando a coluna C estiver marcada, e quando a coluna D também estiver marcada, e quando a coluna E também estiver marcada. Então, where C igual a true, and D, que é a atividade 2, igual a true, and E, que seria a atividade 3, igual a true. E ao fim da função, vou fechar parênteses e apertar Enter, e já temos aqui alguns retornos. Vamos testar, por exemplo, vou desmarcar aqui algumas caixas de seleção da atividade 3, vou marcar todas para a atividade 1 e atividade 2, e aqui o retorno, então, é das entregas 100%, onde a atividade 1, 2 e 3 estão entregues, que as caixas de seleção estão marcadas. Vamos testar, por exemplo, Ana entregou as 3 atividades, marquei as 3 caixas de seleção, retorno Ana. Por exemplo, também, se o Daniel, a Isabela, o Miguel
e a Tatiana também tivessem entregue as 3 atividades, temos aqui Ana, Daniel, Isabela, Miguel, Tatiana. E, por exemplo, se algum desses que já entregaram todas as atividades não tivessem entregue, por exemplo, a atividade 1, já não possui mais o nome na tabela de retorno de entrega 100%. Não tivesse entregue a atividade 2, também o mesmo comportamento. E agora que aprendemos como criar uma planilha auxiliar simples e eficiente para monitorar o controle de entregas e atividades no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.